E sejam bem-vindos novamente aqui no canal. Eu sou o William e estou aqui junto com o Luciano fazendo o caminho aqui rumo ao Atacama, né? A gente vai mostrar nesse trecho aqui agora um pouco aí da província de Santiago del Estero, né? Vamos mostrar aqui um trechinho de 55 quilômetros entre as cidades aí de Quimille e um lugarejo chamado Iucã, né, que está bem aí na Rota Nacional 89. Bom, e como a gente está mencionando, né, a nova província, né, que é a província agora de Santiago del Estero, que é uma província aí que a gente está começando a explorar agora, né, vamos passar algumas informações interessantes aí, né, que pesquisamos sobre esta província, né? Mais uma província aí onde a gente começa a explorar. Então, Santiago del Estero é uma das 23 províncias que compõem a República da Argentina. Por sua vez, é um dos 24 estados autônomos ou jurisdição de primeira ordem que compõem o país e um dos 24 distritos eleitorais legislativos nacional. Sua capital, né, também se chama Santiago del Estero e está localizado ao norte do país, que inclusive é o nosso destino no dia de hoje. A província ela está localizada ao norte do país, na região norte grande argentino, limitando ao norte com Salta e Chaco, a leste com Santa Fé e Chaco novamente, e ao sul com Córdoba e a oeste com Catamarca e Tucumã. Né? É interessante saber essas localizações, porque a gente vai ver que na história aí de Santiago del Estero aconteceu vários conflitos, né, com essas regiões. A província ela tem uma população de quase 900 mil habitantes, né, distribuídos em uma área de 136 mil quilômetros quadrados. E ela é dividida em 27 departamentos. Antes da conquista espanhola, iniciada em 1536, este território era então habitado principalmente pela etnia Tonocotés, denominada Juriés, pelos primeiros conquistadores. Esse povo praticava então a agricultura e a tecelagem e desenvolveram cerâmica avançada e elaborada, né, utilizando ali pedra. Seu principal território de cultivo era uma depressão paralela ao rio Dulce, que irrigavam por inundação. Então, toda vez que esse rio inundava, né, tinha uma cheia, eles aproveitavam e faziam ali o cultivo, né, para subsistência, né, e para agricultura ali. E aí começou a conquista espanhola, né, em 1542, Diego de Rojas, né, recebeu a ordem de atacar a entrada de Tucumã. Esse capitão e seus homens, realizando uma grande façanha ao conquistar um ambiente desconhecido e hostil, vinha a penetrar pela primeira vez no noroeste argentino. Rojas então tentou a fundação de uma primeira cidade espanhola, fundando Medellín del Soconchón. No entanto, não teve sucesso e continuou seu avanço para o sul, sendo morto em um local próximo ao limite ali com a província, né, de Santiago del Estero com a de Córdoba. E aí veio, né, vários outros conflitos, né, teve muitos outros, e a colônia, né, embora quando entrou no período colonial, né, embora aí a Capitania Geral do Chile reivindicasse como sua, em 1563 a região tornou-se dependente da Real Audiência de Charcas, no vice-reino do Peru. E em 1564 foi criada a província de Tucumã, Juriés e Diaguitas, sendo seu primeiro governador Francisco de Aguirre, com sede em Santiago del Estero. Com a criação do governo de Tucumã em 1566 e do bispado de 1570, essa região começou a ganhar
uma certa importância. O governo de Tucumã era um extenso território de 700 mil quilômetros quadrados que cobria de norte a sul o departamento de Tarija, na Bolívia, e as atuais províncias de Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumã, Santiago del Estero, La Rioja e Córdoba. Então era um governo aí bem extenso, né? Ocupava muita parte. Imagina, tudo isso que a gente tem percorrido aqui praticamente dentro da Argentina. E a cidade de Santiago del Estero foi a principal capital dessa província. E ali foi fundada a primeira diocese no atual território argentino. A partir daí foram fundadas quase todas as cidades da província de Tucumã, razão pela qual recebe o nome honorífico de Mãe das Cidades. Mas a cidade não teve o crescimento das outras províncias. Assediada pelas inundações periódicas do Rio Dulce, não se desenvolveu como se esperava, de uma capital da província. Assim, a capital passou para Córdoba e Salta alternadamente. A diocese então foi transferida para Córdoba. No entanto, a população rural altamente mista permaneceu alta e na época da independência era a terceira das atuais províncias argentinas em população. Em 1776, Tucumã passou então a fazer parte do recém-criado Vice-Reino do Rio da Prata. Quando o Vice-Reino do Rio da Prata foi subdividido administrativamente de acordo com a Real Ordenação dos Intendentes, a atual província de Santiago del Estero estava localizada na Intendência de São Miguel de Tucumã. E esse Real Decreto, então, suprimiu o município de Tucumã, com o qual Santiago del Estero, juntamente com Catamarca, Tucumã, Jujuy, Salta e Puna de Atacama, passaram a fazer parte do novo território, então, de Salta del Tucumã, com sede governamental em Salta. Inclusive, Salta é uma das cidades aí que a gente vai passar também na nossa viagem. Enquanto o resto do território formava o município de Córdoba del Tucumã. Bom, e Santiago del Estero apoiou a Revolução de Maio, mas por diversos motivos não teve a participação que teria cabido à sua população. E por decreto de 8 de outubro de 1814, o diretor supremo dividiu o município de Salta del Tucumã e criou o governo de Tucumã, com sede em São Miguel de Tucumã, que é até hoje, e cuja jurisdição também incluía Catamarca e Santiago del Estero. A autonomia provincial veio então nos anos de 1815 a 1817, onde a província foi abalada por duas revoluções lideradas pelo coronel Juan Francisco Borges, que terminaram com a sua derrota e execução por ordem de Manuel Belgrano. Então, o comandante Juan Felipe Ibarra iniciou uma revolução que declarou então a autonomia da província de Santiago del Estero no dia 27 de abril de 1820. Ibarra governou a província até o ano da sua morte, em 1851, e durante 30 anos, quase ininterruptamente, conseguiu manter a província na órbita do Partido Federal. Ele derrotou as sucessivas invasões lançadas pelos seus inimigos através de uma estratégia de terra arrasada, abandonando a capital, cercando-a e privando-se de água e comida. Todos os invasores tiveram que abandoná-la quase sem lutar. Em seus últimos anos, foi o apoio mais firme no norte argentino de Juan Manuel de Rosas. Anos depois, Santiago del Estero apoiou a Confederação Argentina e emitiu sua primeira Constituição de 1856, mas a maior parte do seu território atual permaneceu inexplorado. Já em 1858 foi assinado então o Tratado de Fronteira de Tucumã. Durante as décadas de 1850 e 1860, sob a liderança de Manuel Taboada, sobrinho de Ibarra, a província aliou-se firmemente ao Partido Unitário e ajudou no seu triunfo antes e depois da Batalha de Pavón,
O presidente Bartolomé Mitre deve muito de seu sucesso na unificação do país à taboada. Mas sua morte em 1871 provocou o início da decadência política da província, que a deixou de ter influência no governo nacional. Já nos últimos anos, agora bem recente, após o golpe de 1955 que derrubou o presidente constitucional Juan Domingo Perón, a maioria dos líderes desse partido se escondeu ou se exilou. Neste processo, denominado a Resistência Peronista, nasceu então Santiago del Estero, o primeiro guerrilheiro argentino, o Uturruncos. E no final da década de 1950, um intelectual de Santiago, chamado Mário Roberto Santucho, fundou aquele que seria o embrião da maior guerrilha política dos anos seguintes, o Exército Popular Revolucionário. Governos ilegítimos se sucederam devido à proscrição do peronismo, partidos majoritários até 1973, ano em que o candidato peronista então venceu as eleições e a sua vez de governar em um período marcado então por lutas armadas na Argentina e é finalmente derrubado por um golpe militar. Em Santiago del Estero, a repressão também é impiedosa contra jovens perseguidos pela polícia e pelos militares torturados e assassinados, e estima-se que cerca de 200 desaparecidos nessa província durante a ditadura militar de 1976 a 1983. Por fim, a ditadura declina e deve então convocar eleições nas quais triunfa novamente o candidato peronista, Carlos Arturo, nas últimas décadas do século XX e nos primeiros anos do século atual. A província esteve sob o rígido controle do governo personalista e autoritário de Carlos Arturo. Desde que foi eleito pela primeira vez em 1948, Juárez dominou a política local com poucas interrupções, seja diretamente ou por meio de figuras políticas. E aí foi-se, após um ano aí de intervenção federal, foi possível reverter as irregularidades na violação dos direitos humanos e em fevereiro aí de 2005 foram convocadas eleições para renovar as autoridades provinciais, sendo eleito então um governador, o radical Gerardo Zamora, que tomou posse em 23 de março daquele ano. Então assim, vê-se, a gente nota a presença bastante dessa questão política que veio, e é uma briga política até recente, não é nem muito antiga. A gente tem aí virada do século agora, e que causa bastante destruição do que é a Argentina, essas brigas que a gente vê sem muito nexo e tudo mais, E aí ainda teve outros conflitos. Um conflito desse foi o conflito de fronteira com Catamarca, que é uma outra província, manteve uma disputa fronteiriça na área da cidade de Las Palmitas, que de acordo com a lei nacional foi promulgada pelo governo militar em 14 de fevereiro de 1983 e que define totalmente o limite entre os dois e deveria fazer parte de Santiago del Estero, no departamento de Choya. Mas ali houve-se então um decreto que fez com que reconhecesse expressamente a província por lado aí de Catamarca e não mais de Santiago del Estero. Algumas coisas interessantes que tem aqui na província de Santiago del Estero, que são as Salinas Grandes, que é compartilhada com Córdoba, e é uma planície de sal muito extensa, de 8.900 km². Se a isso se somasse a quase imediatas salinas de Ambargasta, tornar-se-ia a maior planície de sal da Terra, com 30.000 km². E aí, imagina, a gente conheceu aí o Salar de Uyuni, que é a maior aí planície de sal do mundo.
E aí a gente imagina, né, se juntar essas duas aí, acaba sendo maior. A gente já ficou admirado com o tamanho da planície lá de Uyuni, né, do Salar de Uyuni, e a gente agora encontra uma informação que pode, pô, ficar fora da nossa, do que a gente consegue imaginar. E nessas planícies aí, né, está incluída quase totalmente na planície do Chaco. A maior parte apresenta relevo muito plano, a gente está vendo aí, né, nos vídeos, né, plano, 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 que é essa região, e algumas áreas deprimidas, né, com algumas depressões aí. Outra coisa muito interessante que acontece em Santiago del Estero é a questão de sismicidade, né, que é a questão de terremotos. Então, Santiago do Estero é frequentemente e de baixa intensidade um silêncio sísmico de terremotos médios a graves a cada 40 anos. Um fato importante sobre esse fator, é que em 4 de julho de 1817, terremoto de 7 graus na escala Richter, com danos máximos relatados no centro e ao norte da província, onde casas desabaram e ocorreram rachaduras no solo. Tremores duraram cerca de uma semana e foi estimada uma intensidade de 8 graus Mercalli. A liquefação com grandes quantidades de areia ocorreu em fissuras de até 1 metro de largura e mais de 2 metros de profundidade. Em algumas dessas fissuras, né, o solo estava coberto com mais de 1 metro, né, de areia. A zona média de sismicidade daqui da região da província de Santiago del Estero fica em torno de 5,5 graus na escala Richter. Isso já há uma medição aí de 25 anos. Toda a província, então, de Santiago del Estero tem um clima semitropical, continental, com uma estação bem seca, né, caracterizada aí por temperaturas bastante extremas e chuvas abundantes e concentradas basicamente no verão. Uma característica peculiar do clima é a presença de alguns dias com temperaturas anormais para a estação, por exemplo, máximas de 40 graus em inverno, ou temperaturas que não passam de 30 no verão. E pode-se dizer também que a província é dos extremos, com marcas próximas de 50 graus no norte e 3 graus no sul. Além disso, devido à distância do mar, a continentalidade é acentuada, resultando em baixa umidade ambiental e diferentes entre os dias e a noite, né, que facilmente pode ultrapassar a 20 graus Celsius, né, essa amplitude térmica. A província é regularmente afetada por secas, já que em geral as chuvas são escassas e praticamente limitadas ao verão. As derrubadas, a extração de madeira e desmatamento em geral, especialmente aqueles causados pelo cultivo industrial da soja transgênica ou para extração e extensão da fronteira pecuária, tem levado a sérios pré-anúncios de desertificação incipiente, entre eles um empobrecimento do clímax da vegetação, diminuição da matéria orgânica no solo e aumento dos lençóis freáticos com salitre e até arsênico, né, substâncias aí que são cancerígenas. Porém, ainda existe uma vida selvagem, né? Ela foi bastante depredada aí ao longo do século XX, com o desaparecimento de onça, jaguatirica, anta, jacaré, queixadas, né, tamanduás. Então veio-se, né, essa vida selvagem vem diminuindo bastante, mas ainda existem, né, alguns jabutis, algumas jacutingas, as charratas que a gente mencionou nos vídeos anteriores, espécies de tatu, fuinha, raposa, todos esses animais ainda podem ser encontrados aqui na região, né? Cobra coral, a cobra cascavel, né? Lagartos, iguanas, né? Todo tipo de animal que acaba sobrevivendo nesse tipo de clima aqui. As principais cidades
de Santiago, da província de Santiago del Estero é, né, Santiago del Estero, que é a capital aqui da província. Existe uma cidade satélite que chama La Banda, que tem ali um forte apelo comercial e residencial. Tem a Termas de Rio Honda, que é um importante centro turístico de inverno, famoso pelas suas águas termais. A gente vai conhecer Termas de Rio Honda, vamos passar por lá. Tem Frias, que é localizada no sudoeste, muito perto da fronteira com a província de Catamarca. Tem Anatuia, que é o centro de uma região agrícola dedicada à soja e ao milho. E Fernandes, uma cidade perto aí da capital. Tem ainda uma população indígena, né, e descendentes indígenas agrupados em comunidades reconhecidas pelo Instituto Nacional de Assuntos Indígenas. E tem então a população aí Tonocote, né, tem aí a Pelegrine, tem a Guaicuru, a Sanaviron, a Quechua, são alguns aí das etnias indígenas que existe aqui na região de Santiago del Estero. Os aspectos econômicos, né, basicamente exploração florestal é a atividade econômica mais importante da província. As florestas, mais de 50% do seu território, produzem o maior volume de madeira do país. Muitos, né, preparam dormentes com essas madeiras, lenha, carvão, toras, postes. Depois vem a agricultura e a pecuária em grande desenvolvimento, né? Já que está derrubando a madeira, está derrubando as matas, daqui a pouco já não tem mais, aí tem que partir para a agricultura. Graças à irrigação, né, cultiva-se então trigo, milho, alfafa, linho, algodão, algumas árvores frutíferas. O gado mais abundante é a cabra, a criação aqui. E tem também aí em menor escala bovinos, ovinos, né, suínos e outros animais. A produção mineira é representada por cal, gesso, granito, sal, manganês e mármore, além da produção de carvão e madeira. Existem fábricas então de cimento e produtores de cal. Já a cultura de Santiago del Estero é uma densa imbricação entre os mitos mais profundos da tradição aborígenes, originárias e a civilização medieval europeia, imposta então pelos espanhóis. Em Santiago del Estero fala-se o Quichua, uma variedade do Quechua meridional que se utiliza em 14 dos 27 departamentos da província, com um número estimado aí de aproximadamente 300 mil falantes. O folclore é uma referência da música folclórica do país e a vasta produção de compositores, cantores-compositores, poetas, músicos deram o apelido de berço do folclore. E nas festas, sejam elas populares, tradicionais ou religiosas, a música folclórica é o tema central. Através dele, músicas, danças, mitos, lendas, artesanatos, né, se entrelaçam. Entre os mais importantes estão o Festival da Canção, a Festa de Chacarera, Festival de Salamanca, Festa da Tradição em Anantuia, Festa do Artesão em Orro de Água, Festa do Bombo em Frias, Festa do Queijo Copeno em Monte Queimado, Festival Rosquete em Loreto, Festival Violineiro na capital, Festival Nacional da Cesta em Las Termas, Festa de Nossa Senhora da Consolação em Sumampa. Então tem bastante festivais, né, tradicionais aqui na região. Santiago del Estero tem um papel importante também no esporte. O clube de futebol de maior destaque em Santiago del Estero é o Clube Atlético Central Córdoba, que disputou 2 edições aí do Campeonato Nacional e 7 da Primeira B Nacional. E até hoje joga na categoria mais alta do futebol argentino. Então a gente foi lá, passou próximo, quando a gente estava em Santiago del Estero, passamos próximo lá de um estádio. Tem um estádio bem grande lá, bem moderno. Tem também o Autódromo Internacional Termas do Rio Hondo, inaugurado em 2008, que já sediou o Grande Prêmio da Argentina do Campeonato Mundial de Motociclismo.
e datas do Campeonato Mundial de Carros de Turismo, além de turismo de estrada, a TCP 2000, o Top Race, entre outras categorias do automobilismo nacional. A gente também foi até o autódromo, só que a gente deu um azar, que o autódromo estava passando por reforma. E aí a gente não conseguiu visitar, mas valeu, a gente tirou umas fotos lá na frente, lá depois quando a gente chegar no período ali de passagem por Terma de Rio Hondo, a gente vai falar um pouquinho sobre esse autódromo, sobre essas questões aí. E o turismo na região então da província de Santiago del Estero, a gente pode, né, ter aí os Pântanos Figueroa, o reservatório Rio Honda, que a gente visitou, festival tradicional de Anantuia, o festival Jungler Portal del Noa, o Parque Nacional Copó, Salinas de Ambargasta, São Pedro de Guazayã para banhos, Serra de Sumampa, Fontes Termais de Rio Hondo, Vila La Punta, Vila Olhos d'Água, Festival de Sumampa e Festas de Virgem de Consolação em Sumampa. Então essa é um pouquinho aí do que a gente descobriu e explorou aqui na região de Santiago del Estero, né, na província de Santiago del Estero. E a gente segue, né, com esse belo dia, com essa bela imagem aí, né, fazendo aqui uns bons registros dessa nossa expedição que ficou marcada pra gente aí bastante, né, por ser a primeira expedição internacional, por ser a exploração de países que a gente nunca tinha visitado, não conhecia. Então foi uma oportunidade bem bacana, né, e chama bastante atenção pra gente tudo que a gente viu, né, e estamos tentando passar aqui nesses vídeos aí para vocês. Aqui, por exemplo, a gente vê essa enorme planície, algumas árvores aqui de médio porte do lado esquerdo, e você vê do lado direito uma planície perder de vista. E a gente ficava naquela ansiedade, né, de tentar avistar montanhas, né, as famosas cordilheiras, onde estavam as cordilheiras, né, e nada. Nem um morrinho, nem uma montanhazinha ali estava no nosso radar aí. O que a gente ficava o que deixou a gente muito ansioso. A gente não sabia qual momento que a cordilheira ia se apresentar pra gente, né? Então assim, foram pontos de ansiedade aí que tomaram conta de parte da nossa viagem, até realmente a gente encarar a cordilheira e começar a subir, né, ela aí, e cada curva, cada caminho que a gente fazia é surpreendente. É um lugar assim que é preciso ir pelo menos uma vez na vida, né? Então se você tem a oportunidade, vá, não pense muito, pega aí a família e vai e faz essa viagem que vai ser marcante, assim como foi pra gente. Então agora a gente está chegando aqui já no final do nosso vídeo aí. Eu peço a vocês aí aquela colaboração. Pessoal que não segue a gente, passa a seguir aí. Às vezes está vendo o nosso vídeo, está recebendo a notificação, está aparecendo aí. Segue, ativa o sininho, né? Toda terça, quinta e sábado a gente coloca vídeo aqui no canal. Estamos tentando mostrar aí um pouco aí das expedições que a gente faz, os caminhos que a gente passa, tentando trazer alguma informação que seja importante, seja de conhecimento histórico, seja de detalhes, de cuidados que deve ter aí durante uma viagem como essa. E aí, se você quiser também, tem outras viagens que a gente fez aqui, tem aí a expedição da Transamazônica, tem a expedição Pantanal, tem a BR-319, tem alguns locais aí que a gente faz esporadicamente, né, algumas cidades bacanas aqui na região, e, enfim, tem bastante conteúdo aí, né, para vocês aí se divertirem e programarem a viagem de vocês.
Então agora a gente está chegando aqui no nosso final do vídeo, passando aqui então pela comunidade aí de Ucã, em Santiago del Estero, e a gente se despede até o próximo vídeo. Um grande abraço aí, pessoal, e valeu!